amizades duradouras e seguir sendo sempre interativo. Hoje sou uma pessoa de sucesso. Tudo isso graças a um ensino forte e de qualidade que me preparou para minhas conquistas. Interativo. Grandes resultados para toda a vida. A Unimed João Pessoa ajuda a sua empresa a ficar em dia com as legislações trabalhistas e previdenciárias. O SOU é o Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional, com profissionais especializados em implantação de programas de medicina e segurança do trabalho e realização de exames clínicos. Disponível para toda e qualquer empresa. Ligue 2106-0702 e saiba mais. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça a sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. E a possibilidade de chuva. Uma jogada de Durval. Sabe o que nos move a construir um mundo melhor? O que nos une e liga a todos que compõem a Sicredi Evolução nas diferentes agências e cidades da Paraíba? O associado. Essa é a resposta sempre em primeiro lugar. Somos a maior instituição financeira cooperativa da Paraíba e do Nordeste brasileiro. Estamos celebrando nossos 30 anos de fundação com a certeza de que juntos verdadeiramente somos imensamente mais fortes. Sicredi Evolução, 30 anos cooperando ao seu lado. Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo e esse já é o programa Saúde Master de número 128 aqui pela querida TV Master. Os indicativos de sempre aí, a interação total, o código QR que permanecerá até o final do programa para que possamos interagir. Aponte a câmera do celular que você poderá perguntar. O YouTube transmite agora ao vivo em TV Master Play, o endereço conhecidíssimo da internet, tvmaster.tv. Se você quiser perguntar, há uma forma única e exclusiva também pelo navegador. Teste. Basta você colocar por extenso iaidoutor.com, vou repetir, iaidoutor.com, que automaticamente vai cair aqui no WhatsApp e poderemos responder a sua pergunta, tirar a dúvida dos telespectadores. Nós contamos realmente com um time de primeira, de qualidade, quando o assunto é também patrocinadores do programa. E eu digo isso com muito orgulho. E vão começar a aparecer os patrocinadores. São Brás, os produtos São Brás, 70 anos de extrema qualidade. Planvet Saúde, um plano de saúde nacional, lógico, na área animal. Vision Medical Plaza, uma clínica de oftalmologia comandada por um grande médico, o doutor Ricardo Azevedo, que é pós-doutorado
na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. ArquiMaisMed, arquitetura específica na área clínico-hospitalar. Encontre e compre.net, uma loja virtual de produtos nacionais com mais de 1 milhão de itens. A Clínica de Estética Avançada da doutora Gabriela Brasileiro. O famoso Laboratório Maurílio de Almeida, hoje com 55 unidades na Paraíba. Uma novidade, ImmuniKids. E hoje haverá um lançamento aqui em primeira mão no programa 128 Saúde Master. Portanto, a ImmuniKids também passa, a partir de hoje, a patrocinar o programa Saúde Master. Extrema qualidade também. E, por fim, a clínica cirúrgica do amigo, posso dizer assim, o doutor Maxwell Stanford, que é um grande cirurgião robótico também e do aparelho digestivo como um todo. Eu tenho uma grande novidade, eu queria que o Gil, já agradecendo a todos que estão trabalhando, essa imagem aí foi agora, nesse feriado, eu estou nesse momento aí no Hospital Português do Recife, o famoso Hospital Português do Recife. Eu fui convidado, foi um momento de muita emoção, eu costumo dizer, eu vivencio as entrevistas. Eu fui convidado para assistir uma cirurgia robótica. E lá estive. E foi maravilhoso. Me emocionei. Essa foto é com o Dr. Maxwell Stanford, que me fez o convite e que realmente eu só tenho a agradecer. Imagina, fomos praticamente um dos primeiros programas de TV ao vivo a trazer, a dar ênfase à robótica como um todo, e a partir daí você é convidado por um hospital que hoje tem cerca de 1.000 leitos, cerca de 5.000 funcionários, e o médico liga para você, está também patrocinando o programa e diz, Fábio, quer vir assistir uma cirurgia robótica? É claro, na mesma hora lá estive, e dia 15 de dezembro, atenção, 15 de dezembro, aqui ao vivo, teremos o excepcional Dr. Maxwell Stanford. Vocês estão vendo o vídeo aí dele atuando. Ele estará aqui ao vivo no programa Saúde Master. Portanto, a qualidade aqui é total. Vai dos patrocinadores ao grau de inteligência dos que assistem agora. Nós temos um público muito fiel e crescente e, logicamente, também se reproduz nos nossos entrevistados. E vamos à nossa primeira entrevista. Eu tenho abordado, por algumas vezes, o mundo pet, o mundo animal. E são programas fascinantes. A gente tem o nível de audiência, é muito interessante. É o amor que emana, realmente. E no primeiro bloco, lógico, já está aqui ao vivo, é uma estreia. Eu tenho ao meu lado o médico veterinário, o doutor Rodrigo Rego. Doutor, seja muito bem-vindo pela primeira vez ao Saúde Master. Olhei a história do senhor, o senhor é um grande médico. A trajetória do doutor vem basicamente de Brasília, Belo Horizonte e, é lógico, já há alguns anos aqui na linda cidade de João Pessoa. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. É um prazer aqui estar participando aqui com vocês. Doutor, é lógico, eu sempre tenho pedido, que, se possível, isso tenha acontecido, em entrevistas do mundo pet, que se tragam animais. E nós temos hoje, um cãozinho aqui, a coisa mais linda do mundo. Eu queria que, se possível, focasse aí. Eu já sei, o nome dele é o Milk, não é isso, doutor? Isso. É o Milk. E vejam aí que coisa linda, que coisa linda. Já começa aqui a interação maravilhosa. Milk está se sentindo super bem. Olha, ele sendo visualizado. Eu sei que agora
os cachorros, os gatos, é jacaré, é coruja, é todo mundo chegando na sala para assistir o programa Saúde Master. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Milk, né? Que as pessoas já estão interagindo aqui, é automático. A idade dele, a raça, eu queria que o senhor falasse, por favor. Tá. Milk é um parceirinho da raça Spitz alemão, com 3 anos de idade. Como a gente veio abordar o tema de reprodução, ele é um reprodutor bastante utilizado aqui em João Pessoa. Então, um animalzinho de uma genética fantástica, né, que só veio acrescentar aqui para todos os criadores de João Pessoa. O interessante é que o doutor Rodrigo Rego, ele atua em várias áreas. Ele atua, lógico, na área clínica, na área cirúrgica, na área de reprodução, que vamos dar muita ênfase, será o tema, vamos dizer assim, principal da noite de hoje. Repito, estamos ao vivo, agradecendo muito. São centenas, milhares de pessoas, se somarmos internet, em tvmaster.tv, e os que estão agora nos canais 20 e 520 da Claro. Doutor, uma coisa assim interessante do mundo animal. É lógico, é um amor que eu digo, se explica. É lógico que se explica. E um cãozinho como esse, eu já estava pensando aqui, ele se adequa muito a um apartamento, ele é muito tranquilo em qualquer lugar. Só que tem um detalhe, atenção, parece que ele custa hoje cerca de 30 mil reais. Eu vou esperar um pouquinho. E aí, doutor? É verdade. Aquilo que a gente estava conversando anteriormente, nos animais, né, nos pets, uma coisa muito valorizada é a carga genética que esse reprodutor carrega. Então, no caso do Milk, por exemplo, que traz um pedigree diferenciado, com uma carga genética que ele vai imprimir isso nas próximas gerações, são cães que chegam sim a esse valor. Interessante, assim, muito interessante, mas assim, faz jus. Na verdade, isso não tem preço, né? Daqui a pouco a gente vai falar da tutora dele, obviamente, que está aqui no estúdio. Mas como já chegam perguntas, vamos começar a responder as primeiras. Vamos ver aí o que está para chegar. Atenção, a primeira pergunta deve aparecer. Olha que interessante. Estamos no Novembro Azul e sei que cães podem ter câncer de próstata. Como identificar? Quem perguntou, agradecendo, o Bosco Paiva aqui, do Aeroclube. E aí, doutor? Na verdade, nos cães a gente tem a hiperplasia prostática, tá? Que geralmente ela aparece com uma idade de média para mais avançada um pouco. A gente começa a observar dificuldade de micção, né, na urina, na defecação também, que seria por causa do aumento da próstata, né? Então, a identificação disso, uma vez observado os sintomas, seria através da ultrassonografia. Ultrassonografia, né? O ideal. É lógico que estamos ainda, né, no chamado e conhecido Novembro Azul, e a gente vê todo esse apelo, esse foco, essa necessidade, né, de se alertar sobre o câncer de próstata. Portanto, essa pergunta foi uma pergunta que coube muito bem em relação ao programa de hoje. Mas a próxima pergunta sempre entra papagaio aqui no meio. Ou seja, perguntas envolvendo o papagaio. Parece-me que essa é uma. Vamos ver. Tenho um papagaio há 4 anos e ele não aprendeu nem a dar bom dia. Será que é a ração? Quem pergunta é a Cristina Rocha, aqui, de Miramar. Doutor, e aí? As pessoas têm perguntado em programas passados também do mundo animal, as pessoas, o meu papagaio não fala, eu comprei na Feira da Prata lá em Campina Grande, paguei caro, estou tentando que ele venha a falar, todo dia eu fico conversando com ele, mas ele não fala. E aí, doutor? Nessa área dos psitacídeos, né, na área de silvestres, que não é a minha área de atuação, eu tenho assim, pouca experiência para estar respondendo essa pergunta, mas o que eu posso alertar é que realmente existe
uma nutrição adequada, diferente do que a maioria dos tutores pensam. Não é só, por exemplo, o girassol ou qualquer tipo de ração. Existe uma alimentação balanceada para determinada espécie e também um manejo adequado para determinada espécie. Mas aqui em João Pessoa a gente já tem excelentes colegas atuando nessa área de animais silvestres. Na área de animais silvestres. Isso. Então, assim, ela pode procurar, que tenho certeza que vai ser muito bem atendida. Tem ótimos profissionais nessa área, sim. Doutor, olha que interessante, vou ter que falar aqui. A tutora está aqui presente, é a senhora Daniela Benévolo e também o esposo dela, o senhor, o doutor Gilberto Costa. Uma coisa interessante, já estão perguntando aqui, e é a senhora a perguntando se vende o milk. Ela já está dizendo ali, não tem preço, não adianta, estão querendo colocar preço aqui no milk, já tem gente dizendo, ele é tão bonitinho, já está todo cuidadinho, eu pago um preço bom. Não adianta, indiscutível, não tem negociação com o milk, não é isso? Exatamente. É realmente assim um amor que, como eu digo, né, é um amor muito grande e que a gente entende perfeitamente, né? Graças a Deus que esse amor é grande. Até corrigindo um pouquinho, desculpa interromper, a gente falou do valor de mercado, mas sem querer passar por cima desse valor sentimental que a gente tem. Não, de jeito nenhum, é lógico. Logo quando eu argumentei, isso não há preço. Sim. A gente cita o valor porque há uma curiosidade natural. Por exemplo, eu fiquei com vontade realmente de criar, porque eu moro em apartamento e a gente vê a tranquilidade desse cachorro aqui. Eu até estava perguntando se ele late, agora é muito baixinho, né, doutor? É muito baixinho. Ele está se sentindo muito bem aqui no Saúde Master. Isso tem acontecido com todos os animais que aqui estão ao vivo, né? Vamos para próximas perguntas que estão chegando aí, está chovendo de perguntas. Vamos ver o que vai vir aí adiante. Diz assim, e agora vem uma grande área do doutor, a parte reprodutiva. Minha cadela, olha lá o nome, Anitta, iniciou o corrimento. Devo esperar quantos dias para cruzar? É a Tereza Ramos aqui do Bessa. Doutor, essa pergunta, ou o teor dessa pergunta, ela foi enfatizada ou citada por muitos telespectadores. Sim. E aí, doutor? Geralmente, o início do cio, com o primeiro dia de sangramento, se a gente for generalizar a fêmea, né, a cadela, normalmente do 9º ao 12º dia, ela está no período de aceitação, que geralmente coincide com o período de ovulação. Mas a gente tem que lembrar que são seres vivos, que têm as particularidades e existem métodos de diagnóstico de ovulação. Então, a gente pode estar acompanhando essa cadela com uma citologia vaginal e, em paralelo, acompanhando também com os exames de progesterona, que vão nos mostrar exatamente o dia da ovulação e que ela tem também uma particularidade entre outras espécies que é bem interessante, eu acho que a maioria não sabe. A cadela, uma vez que ela ovula, ela precisa de 48 horas de maturação desse óvulo para ele estar apto a ser fecundado. Então, é muito importante a gente estar fazendo o monitoramento desse cio para estar ou inseminando ou realizando a monta natural no período adequado. Ou seja, doutor, pelo que eu entendi e li, os exames darão ou poderão dar essa exatidão, não é isso? Ou seja, tudo está baseado, evidentemente, na ciência, na pesquisa e na evolução natural da área da saúde. Exatamente, exatamente. E notem que interessante, eu queria que emendasse já com a próxima pergunta, porque ela tem esse sentido também, está dentro do setor da reprodução. Diz assim, seguir à risca todas as orientações, mas ela não emprenhou. E agora, doutor? A Rosa Santos e Manaíra. E agora, doutor? Então, é uma coisa que eu explico muito para os tutores no meu consultório. Uma gestação não se resume à fecundação, né? Então, ela tem uma manutenção de gestação, ela tem aquele período de fixação
dos óvulos no útero para poder serem desenvolvidos. Então, não é só a inseminação em si. Então, nesse caso dela, eu aconselho a gente estar fazendo um exame na cadelinha, tá vendo se está tudo ok com ela, se ela realmente estava no período fértil quando foi inseminada ou que teve a monta natural, se ela fez um pré-natal adequado, porque a gente tem, como em outras espécies, inclusive na humana, o cisto no ovário, que impede a fixação pós-fecundação. Então, assim, volto a falar, a gestação não se resume na fecundação. Muitas vezes, o processo de fecundação, ou por inseminação artificial, ou por monta natural, foi bem concluído, mas a gente não deu continuidade a essa gestação. Então, são coisas diferentes. Ela precisa saber o que realmente aconteceu. Não emprenhou ou não levou adiante a gestação. Eu falei no início do programa, nós temos nesse conjunto também de excelência e qualidade um novo patrocinador, que é a ImmuniKids. E eu disse que traríamos uma grande novidade. Atenção, Campina Grande. A ImmuniKids vai inaugurar também, tá aí o nome, ou seja, a ligação da ImmuniKids com a Imunic. Atenção, a Imunic, lógico, no padrão de excelência já conhecido da ImmuniKids, vai inaugurar agora no dia 23 em Campina Grande. E vocês vão notar agora, atenção, as imagens já, lógico, lá em Campina Grande da Imunic. Vejam que realmente é extraordinário. Olha o padrão de qualidade dessas imagens. Está seguindo todo o contexto de uma história em salvar vidas que a ImmuniKids começou e agora chegando em Campina Grande. É uma notícia excelente. Olha que lindo, a estrutura, tudo planejado, grau de excelência total. Portanto, ficamos muito contentes e notem aí as atendentes, já estão prontas. Se você quiser ir amanhã na Imunic em Campina Grande, você já vai ter todo aquele leque, aquele atendimento quando o assunto é vacinas. Então, você pensou em vacinas, em vacinação na Paraíba, a excelência total já conhecida, hoje também, agora também em Campina Grande na Imunic. Portanto, daqui eu venho a parabenizar, devo estar lá na inauguração agora, no dia 23, fica ali no bairro da Prata, as pessoas que conhecem, audiência enorme em Campina Grande, o bairro da Prata praticamente hoje é um complexo médico-hospitalar, precisamente fica na Avenida Nilo Peçanha, número 501, no bairro da Prata, em Campina Grande. Está aí, participe da inauguração, dia 23 agora de novembro, às 19 horas. Portanto, muito obrigado, a confiança, o Giovanni, a doutora Andréa também, estamos juntos aqui com a ImmuniKids e também a Imunic. Muito obrigado. Doutor, vamos continuar com a nossa interação e vamos ver de que se trata a próxima pergunta. Vamos ver aí. Diz assim: existe tratamento para a infertilidade animal? Quem pergunta é o Gustavo Tanques, aqui de Cabedelo. E aí, doutor? Existe, uma vez diagnosticada a causa dessa infertilidade. Existem diversas causas, né? Pode ser traumática, endócrino. Então, assim, uma vez diagnosticada a causa dessa infertilidade, sim, muitas vezes não tem mais o que fazer, mas muitas vezes é reversível, sim. Mas o principal é a gente estar fazendo os exames para estar identificando e diagnosticando a causa dessa infertilidade.
Outra coisa muito comum, é normal o que eu vou falar, as pessoas colocarem nomes de personalidades, de famosos nos seus animais. Essa próxima pergunta eu acho que tem uma ligação com um famoso. Vamos ver aí a próxima pergunta. Vamos ver o que diz aí. Como saber se o meu cão, olha aí, Luanzinho, acho que é devido ao Luan Santana, eu penso, é estéril. Já coloquei ele para cruzar umas 10 vezes e nada. Quem pergunta é a Olga Maia aqui do Cristo. E aí, doutor, isso é uma coisa recorrente também. As pessoas versam muito sobre isso, né? Que tentam e nada. Tem até uma coisa que se fala muito que diz assim: o meu cachorro, na verdade, se apaixonou por mim e não quer saber mais de outro animal nenhum. E aí, doutor? Acontece também. Acontece também. Essa humanização extrema que tem acontecido hoje em dia com os pets tem, inclusive dificultado bastante essa questão de monta natural, que é o cruzamento feito naturalmente por eles mesmos, né? Então, daí também grande procura por inseminação artificial. Mas, voltando à pergunta, para a gente saber se ele realmente é estéril, a gente não pode se basear só nessa questão dele ter cruzado umas 10 vezes. Ela não especificou se foi com a mesma fêmea, se foi no período adequado, se foi feito um diagnóstico de ovulação nessas fêmeas. Se foram fêmeas diferentes, provavelmente o problema é do cão, sim. Então, vem aqueles exames normais que a gente faz, o espermograma, para a gente saber se ele realmente está passando por algum problema de azoospermia, né, que seria a não produção de espermatozoide, e qual a causa disso. É interessante, ainda nessa linha, vocês entenderão, inclusive, daqui a pouquinho, a próxima pergunta, e nós temos um plano de saúde que patrocina aqui, passou a patrocinar o programa Saúde Master, que ele é nacional. E nós vamos mostrar agora, inclusive está fazendo uma promoção exclusiva aqui no programa Saúde Master. É a Planvet Saúde. Vou repetir, Planvet Saúde. Está aí aparecendo a logo. Quem quiser entrar no site agora é bem fácil, é só colocar planvetsaude.com.br, não precisa nem do www. E a Planvet Saúde está fazendo uma grande promoção. Vejam, deve aparecer agora. Olha que interessante. Eu queria muita atenção aí. 50% na primeira mensalidade em todos os planos. E olha que interessante. Você aderiu agora com os 50%. Olha o que está liberado. Consulta, hemograma, o microchip e também as situações de emergência. É muito interessante, é uma promoção exclusiva. Lógico, a Planvet Saúde, no momento que se instalou aqui na cidade de João Pessoa, aqui na Paraíba, procurou logo o programa Saúde Master e já entra com uma grande promoção. Portanto, repito, acessem agora planvetsaude.com.br. Olhem aí o Instagram, muito fácil também. É só ir no Instagram e colocar também Planvet Saúde, e aí você vai ter todas as informações, você vai ter toda a rede já na Paraíba conveniada à Planvet Saúde. E agora todos entenderão o motivo da minha colocação nesse momento da Planvet Saúde com a próxima pergunta. Vamos ver o que trata a próxima pergunta aí no programa ao vivo, na TV Master de número 128. Diz assim, olha que interessante. Viram a ligação, a inteligente ligação? Dizem que algumas rações podem provocar doença nos animais. O meu teve que se operar. Se não fosse o plano de saúde, eu estaria frito. E aí, doutor, foi a Amélia Marques, lá do Recife, inclusive, que perguntou. Doutor, eu acho que foi um ponto muito importante. A gente viu isso numa pandemia, vamos repassar também, lógico, para os animaizinhos de Deus. E um plano de saúde se tornou fundamental, vital. A gente sabe, eu sei muito bem,
Tem a minha irmã, que tem um cachorrinho, é o Will, deve estar assistindo agora, a Érica César, deve estar assistindo com uma grande turma lá no Heron Marinho, lá no 15º andar, ali no altiplano, e eu sei bem os custos que representam uma cirurgia num cãozinho. E aí, doutor? Exatamente. Então, hoje, a gente teve que ceder também, igual todas as áreas médicas, né, humanas, a essa questão de plano de saúde, exatamente para poder dar acesso à maior parte dos tutores de ter condições de estar levando seus pets para um atendimento de excelência. Porque a gente sabe, igual você mesmo disse, não são procedimentos baratos, são procedimentos caros, e um plano de saúde bem estruturado vai dar essa segurança para o tutor estar levando seu animal, não só em caso de necessidade, mas com uma rotina, né, de prevenção, que também é muito importante. Então, assim, eu sou muito a favor, eu acho que veio só para acrescentar e agregar aos tutores, principalmente. Doutor Rodrigo, nós fizemos, é um hábito aqui meu, desde a pandemia, antes da pandemia, o programa está com 2 anos e 3 meses, repito, na edição aqui 128, sempre com programas presenciais, ao vivo, não paramos na pandemia, com todos os cuidados e principalmente com a proteção de Deus. Eu sei que na pré-entrevista o senhor falou também dos vínculos naturais que o senhor tem com a Planvet Saúde. Sim. E a gente atesta essa excelência no atendimento. Eu ressalto isso porque eles estão chegando na Paraíba, mas é um plano de saúde assim nacional, que está crescendo muito. Não é isso, doutor? Exatamente. O que me chamou a atenção na Planvet, falando rapidamente, sem querer ficar citando muito nomes, né? O respeito que eles têm, tanto pelos tutores, quanto por nós profissionais, que era uma reclamação recorrente da classe, a falta de valorização também do nosso trabalho, né? Então, o que nos gerava assim, uma certa resistência de estar trabalhando com planos era a desvalorização do profissional. E o que não acontece com eles. Pelo contrário, eu vejo tutores chegando muito satisfeitos e a gente está muito satisfeito de estar trabalhando com eles. Que coisa boa ouvir isso, doutor. Ou seja, a Planvet Saúde chega para mudar, né, toda uma história. A vida, sabemos, sempre será feita de mudanças e quando vemos uma mudança positiva é motivo de orgulho. Portanto, um abraço aqui para o Elvio, lá um dos proprietários, né, um grupo que dirige a Planvet Saúde. Muito obrigado realmente. Tem uma pergunta agora, a próxima, eu achei bastante interessante. Vamos ver aí, porque são muitas as pessoas que estão precisando. Olha mesmo o que diz aí. Com essa pandemia, os meus gatos ficaram estressados. Parecem gatos do mato. Tem psicólogo ou psiquiatra para animal? Foi a Júlia Raíssa, aqui do Cabo Branco. Doutor, e aí? Eu sei que o mundo está precisando também dos psicólogos e psiquiatras. E aí, doutor? Existem, não com esses termos, né, porque são espécies diferentes, mas já existem veterinários que se direcionam, né, para essa área de comportamento animal. Então, é bem interessante, sim, procurar esses profissionais que se dedicam a essa área, porque realmente tem muito que se fazer, sim, né? Enriquecimento de ambiente e outras técnicas que eles usam, que são bem interessantes e têm resultados muito positivos, sim. Ou seja, doutor, certamente são veterinários que estudam, se especializam e lidam com o comportamento animal, né? Ou seja, quando cita aí, lógico, a palavra psicólogo, psiquiatra, mas está no campo, creio, o doutor vai dizer com toda a propriedade, do comportamento animal, não é isso, doutor? Exatamente, eles se dedicam e se capacitam nessa área, né? Então, temos resultados assim bem interessantes, sim. Eu me lembrei agora, eu quero mandar um abraço à psiquiatra, a doutora Gabriela Rick, que eu já entrevistei aqui. Ela vai voltar, foi muito requisitado, um conhecimento imenso. Eu fiquei muito contente, viu, doutora?
quando eu perguntei à senhora, né, que quando chego em casa, eu assisto o programa novamente e até o próximo programa, a próxima edição, eu assisto umas 30 vezes para aprender mais. E a senhora disse que eu estou normal. Eu fiquei muito contente, doutora. Muito obrigado, doutora. A senhora é uma pessoa maravilhosa e brevemente estará aqui, de volta aqui ao cenário que salva vidas realmente através da informação do Saúde Master. Vamos ver próximas perguntas que porventura tenha chegado. A interação aqui é totalitária. Realmente vocês estão diante, eu digo isso com toda exatidão, nós estamos diante de um programa de excelência na TV brasileira quando o assunto é saúde. Diz assim: meu cão passou a urinar demais. Será que ele está com diabetes? Como saber, doutor? Foi o Romário Filho aqui do bairro da Torre. Doutor, isso é interessante. Eu fiz um paralelo, né? O público sabe, algumas pessoas ou muitas, eu fiz uma bariátrica há 3 anos e eu tinha diabetes, né? E ocorre muito isso, né? Com os diabéticos, muitas vezes, né? Um dos sintomas de urinar muito, né? No meu caso ficou bem mais grave, né? A época, isso que eu estou falando é mais 3, 4 anos atrás, que teve um dia que me deu muito medo, ou vários dias, né? Que eu urinei ali, quando eu fui ver de manhã, uma gotinha lá estava rodeada de formiga. Eu disse, vou morrer. Aí liguei para o médico e o médico disse mesmo, você pode morrer. Aí eu comecei a me cuidar. E no caso dos animais, e aí, doutor? Então, no caso dos animais, tem esse sintoma também na diabetes, mas a gente também tem uma certa diferença do cão para o humano no caso de insuficiente renal. Então, não necessariamente a poliúria, né, que é esse aumento da urina, está relacionada exclusivamente com diabetes. Então, tem que ser investigado com exames específicos para a gente realmente estar diagnosticando e fechando a causa desse aumento da urina, né? Ou seja, é um fator que não é predominante, que podem gerar outras patologias em animais, mas é tudo aquela questão, ir para o veterinário e a partir daí fazer o que for necessário, não é isso, doutor? Exatamente. Sempre essa é a tônica, né? Eu sei que durante a pandemia apareceram médicos em todos os lugares, né? Na internet, todo mundo começou a passar remédio, mas aqui o Saúde Master foi sempre pela ciência, pela verdade. Ou seja, esquecemos a direita, esquecemos a esquerda, esquecemos o centro e fomos realmente, sempre iremos pela vida, pela ciência. Doutor, vamos ver outra pergunta. Essa próxima pergunta, eu dei uma olhada. O setor de imagem, eu tenho falado, já trouxemos muitos profissionais, ele tem avançado muito tecnologicamente. E um dos fatores primordiais no setor de imagem, e vocês vão ver maravilhas no decorrer do tempo, é justamente em relação ao que chamamos inteligência artificial. E essa pergunta tem todo um contexto, olha o que diz. É importante realizar exames de imagem nos nossos animais de estimação para prevenção de doenças. Aí vem a pergunta, de quanto em quanto tempo? Foi o Tovar Neto, aqui pertinho do Altiplano. Doutor, foi interessante. Quando fazemos a seleção, junto com a produtora do programa, a Verônica Amorim, que nos assiste agora, obviamente, aí o que é que eu achei bem interessante? Muitas perguntas falavam sobre imagem. Aí, a partir daí, a gente seleciona e a pergunta chega aí para tirar a dúvida de todos. O senhor nota também nitidamente um crescimento nessa área do diagnóstico por imagem? E aí, doutor? Indiscutível. Indiscutível, né? Fundamental para a gente estar trabalhando em paralelo com uma imagem de qualidade. Tanto que a gente fez questão de estar em parceria com uma empresa exclusivamente de imagem dentro lá da clínica, né, que é a Focus.
Então, assim, eu acho indispensável a gente ter um serviço à mão de qualidade em relação à imagem, né? Doutor, achei interessante, ou seja, é uma empresa, eu sei que daqui a pouquinho, no final, apenas do primeiro bloco, o doutor vai falar alguns tópicos, vai ressaltar, mas esse vínculo, a empresa se chama Focus, é isso, doutor? Focus Diagnóstico Veterinário. Trabalha, lógico, com toda a parte de imagem. Eu achei muito interessante, eu não sabia realmente dessa informação. Eu tenho acompanhado, eu quero até me explicar em alguns momentos para todos os telespectadores. Às vezes a gente tem algumas informações bem, vamos dizer, dedicadas e muita coisa que eu não posso falar ainda. O que eu posso dizer, e todos já estão notando, a área de saúde como um todo, também pela pandemia que ainda estamos, deu um salto incrível. Eu poderia dizer que no âmbito geral tecnológico, pode ser que em 2 anos, vamos dizer assim, de pandemia, saltou mais uns 5 e vai crescer ainda mais. Uma coisa eu já posso dizer, os famosos robôs que fazem cirurgia, como o Da Vinci, o XI, que no Recife já tem 6, aqui não tem ainda nenhum, mas vocês vão começar a ver os robôs aparecerem aqui também na Paraíba. Portanto, o salto que a área geral de saúde tem dado, eu dou esse alerta, porque vai também para os médicos, para os empresários da área de saúde, tem que realmente investir. É uma união, é o grande profissional aliado às ferramentas tecnológicas. Aí ocasiona uma maravilha, efetivamente salvar vidas. Não é isso, doutor? Exatamente. Portanto, essa área, assim, a área PET está incrível, assim, os avanços na alimentação em tudo são notórios. Crescendo muito rápido e nos exigindo, assim, atualização constante. Esse é um meio que a gente está tendo que correr atrás assim diariamente, porque está crescendo muito rápido, igual volto a falar, a humanização está extrema, então cada vez mais a gente está sendo exigido, os exames de qualidade estão sendo exigidos, as técnicas estão sendo exigidas, então assim, tá bem interessante, está muito interessante. Muito interessante. Eu sei que já estão ansiosos, né? Eu vou falar agora no segundo bloco, já está aqui no estúdio, aqui na minha frente, eu vou dizer com todas as letras, o excepcional, o grande médico, o urologista, o doutor Marcelo Sarmento. Ocorreu uma coisa muito interessante, é lógico que eu sou um hacker do bem. Eu vou nas redes sociais, eu vou no site, ou seja, eu dou uma examinada. E realmente eu posso dizer, o trabalho do doutor é maravilhoso. Quando eu cheguei hoje aqui na Master, antes do programa, e também nos momentos primeiros que antecedem o programa, eram só as pessoas dizendo, vai entrevistar o doutor Marcelo, eu sou paciente dele. Cheguei aqui no estúdio, as pessoas também, é meu médico. Ou seja, eu tenho certeza, no âmbito, naquele alerta tão necessário do Novembro Azul, em relação aos cuidados, né, ligados com o câncer de próstata, daqui a pouquinho, ao vivo, vocês terão outra estreia maravilhosa e única aqui no programa Saúde Master. Eu atesto, vale a pena realmente ficar assistindo. Doutor, nós chegamos no final do primeiro bloco apenas, e a gente sempre deixa esse momento para que o senhor possa expressar as palavras, se quiser falar das redes sociais, ou seja, o senhor pode ficar muito à vontade, foi um prazer, foi um orgulho. Eu quero agradecer muito aqui a Milk, né, se comportou assim de uma maneira excelente, aos tutores. Eu vou pegar um pouquinho nela. No início, eu estava com ela, tá entendendo? Ele, desculpa, com o Milk. Mas é uma coisa belíssima, assim, sabe? Eu sei que dá trabalho, eu vou pensar. As pessoas têm assim, interagido muito, né? Depois que a gente começou a trazer aqui, por vezes, né, o mundo animal em foco. As pessoas, Fábio,
tu tem que criar um cachorrozinho. Eu já criei faz muito tempo, né? Foi no tempo que não tinha nem ração, né? Era um cachorro que o nome também era Will. Aí ele morreu de velhinho mesmo. Aí foi caindo pelo, caiu os dentes, ficou cego, aí depois parou de respirar. A gente sofre que só, né? Eu sou muito sensível nesse aspecto, mas a gente sabe que isso aqui, não é? Essas criaturas de Deus, isso é uma coisa maravilhosa de criar, e eu vou realmente pensar, né? Eu vou falar com a esposa, que é a produtora, ela gosta de ver tudo limpo, né? Assim, muito limpo, e às vezes a gente tem umas certas restrições aí. Mas, de qualquer maneira, uma coisa importante eu estou fazendo, levando a informação aqui na Saúde Master do mundo animal, e isso é uma parte que eu julgo de máxima importância. Doutor, se sinta à vontade, muito obrigado, e teremos com certeza outras oportunidades aqui no programa. Eu que agradeço, agradeço também a participação de todos que conseguiram interagir com a gente, e quem não conseguiu, eu vou deixar o Instagram da clínica, que podem colocar as perguntas lá, que a gente vai ter o maior prazer em continuar respondendo, porque é difícil responder a todos, né? Então é o @clinica.animales, tá? E o nosso telefone 3024-2253. Pode repetir, doutor? @clinica.animales. E fica aqui no Altiplano, né? Isso. Altiplano em João Pessoa. Eu estou dizendo isso que eu estive hoje, fizemos uma pré-entrevista, né? Como sempre faço. Eu vi toda a estrutura, posso dizer, maravilhosa, de excelência, dentro dos padrões nacionais e internacionais. Portanto, doutor, muito obrigado, viu, de coração. Eu que agradeço. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. É o momento em que teremos, lógico, aqui o doutor Marcelo Sarmento no segundo bloco. E eu faço um alerta, podem prestar atenção, que o intervalo comercial agora também será de excelência com nossos patrocinadores. Portanto, não saiam daí. Daqui a pouquinho, segundo bloco ao vivo do programa 128 Saúde Master. O Laboratório Maurílio de Almeida está espalhado por todo lugar. Além das unidades próprias, estamos em clínicas, hospitais e até em shoppings. Você pode fazer seu exame normalmente em qualquer unidade. Tem sempre um Maurílio no seu caminho. Pesquise no nosso site ou redes sociais. Lembre-se, o seu tempo é agora. O seu exame tem que ser para já. Laboratório Maurílio de Almeida. Mais de 40 unidades por toda a Paraíba. Novo Milho, o flocão da São Brás. Produzido com mais alto padrão de qualidade, para você ter o melhor cuscuz na sua mesa. Grãos rigorosamente selecionados e processados com a precisão da tecnologia suíça, num dos mais modernos moinhos de milho do mundo. Tudo isso garante o controle para um produto sem comparação. Flocão Novo Milho. Tecnologia única. Qualidade incomparável. Beleza e saúde na internet? É só acessar encontreecompre.net. Moda e acessórios na internet? Fácil. Acesse encontreecompre.net. Casa e decoração na internet? Entre em encontreecompre.net. Eletrodomésticos na internet? Digite encontreecompre.net. Alimentos e bebidas na internet? Basta escrever encontreecompre.net. Tecnologia na internet? Procure em encontreecompre.net. Lazer e esporte na internet? Ache em encontreecompre.net. Promoções e descontos na internet? Veja em encontreecompre.net. Realmente, todos os produtos com os menores preços da internet estão em encontreecompre.net.
revisão do plano diretor de João Pessoa já começou. Preparado para promover a criação de políticas públicas em todas as áreas, como educação, saúde, transporte e mobilidade. O plano é uma lei municipal que estabelece regras e normas para o desenvolvimento ordenado e o crescimento sustentável da cidade. Por isso é importante a sua participação. Ela pode mudar o seu bairro e a sua vida. Um posto de saúde aqui no bairro seria ótimo. As mulheres no meu bairro trabalham muito. Eu acho que uma creche seria uma maravilha. Saiba mais no site pdjp.com.br ou através do QR Code. A sua opinião conta muito. Essa cidade ela é possível com um bom plano diretor. Um plano diretor bem feito, um plano diretor que atenda a população. Prefeitura de João Pessoa. Cidade que cuida. Foi bem rápido, estamos aqui ao vivo, repito, na edição 128 do programa Saúde Master. Observem aí os indicativos, o YouTube transmite nesse momento para todo mundo ao vivo em TV Master Play. Daqui a pouquinho esse programa por completo nas nuvens, aí você pode assistir novamente, compartilhar. O código QR vai ficar durante todo esse segundo bloco, basta apontar a câmera do celular e perguntar. O endereço da internet também para todo mundo é bem fácil, tvmaster.tv. Se quiser perguntar ao doutor pelo navegador, é muito fácil também, isso é só aqui no programa Saúde Master. Você coloca por extenso, faça o teste. Você coloca e aí doutor por extenso.com, e aí doutor.com, vai abrir o WhatsApp e aí você faz a pergunta. Olha aí, está aparecendo nesse momento. Isso é muito interessante, é uma interação única. Portanto, aqui a gente está interagindo por todas as redes sociais, obviamente, e também através desse artifício que muitas pessoas podem, nesse momento agora, utilizar. Eu já tenho ao meu lado uma estreia, hoje à noite, de estreias, né, de extraordinárias estreias, o doutor Marcelo Sarmento, que ele é urologista. Doutor, seja muito bem-vindo, o senhor está pela primeira vez no programa que salva vidas através da informação, o programa Saúde Master. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Fico muito satisfeito de estar aqui e poder contribuir com informações, com esclarecimentos que os seus telespectadores venham a requerer. Tá? Doutor, eu achei assim muito interessante, eu já havia citado, né? Tudo aqui tem uma história, né? Eu atribuo tudo a Deus, né? Nós temos indicações extraordinárias. No caso aqui do doutor, quem me falou inicialmente do trabalho já esteve aqui, que é uma profissional magnífica, né? A doutora Shirlene Gadelha, nossa amiga, né? Do Hemocentro da Paraíba, faz um trabalho único há muitos anos aí, ligado obviamente ao governo do estado, e ela começou a falar, a citar sobre o trabalho do doutor Marcelo. Aí é lógico, fui observar, fui nas redes sociais, fui no site, em todo local, e fiquei maravilhado. Aí, quando veio, lógico, o mês em que estamos, né, o novembro, e todo esse apelo, esse alerta para o câncer de próstata, aí eu digo, temos que ter o doutor aqui, e graças a Deus ele está aqui e vai poder, evidentemente, tirar dúvidas que chegarão, perguntas que já chegaram, como essa primeira que deve aparecer aí no contexto do nosso segundo bloco. Vamos ver aí a primeira pergunta que vai aparecer aí, creio, do programa Saúde Master número 128. Olha, doutor, eu achei muito interessante. Diz assim: existe um novo exame que elimina a necessidade do toque retal. Quem pergunta é o Marcos Maia, aqui dos bancários. Doutor, foi interessante. Eu não sei se aí
está embutido também medo, preconceito, alguma coisa, mas muitos telespectadores antecipadamente argumentaram. Pergunta ao doutor, será que já existe outro exame? Está evoluindo tanto a medicina? E aí, doutor? Olha, assim, essa pergunta é bem interessante porque há uma resistência muito grande ainda do homem com a questão do toque retal. Obviamente que a gente evoluiu tecnologicamente, tem o PSA, ultrassom, exames de imagem e novos exames aí que podem ser realizados, ainda não, às vezes, em escala ampla, mas existe. A questão que você tem que considerar é a simplicidade do toque, né? Eu comparo às vezes, olha, é como você ir num cardiologista e talvez o cardiologista não verificar a sua pressão. Eu acho que você examinar o paciente, dar atenção ao paciente, embora que seja um exame que tem muita resistência, isso faz parte de uma avaliação clínica mínima. Lógico que não é obrigatório, tem paciente que não se sente confortável, que não se sente à vontade para fazer o toque, a gente vai recorrer a outros recursos. Mas, via de regra, eu acho que o toque é importante e é importante também enfatizar outra coisa. Ora, o toque é um exame rápido, não é doloroso como muitos acham e se você começa a colocar muita tecnologia de uma forma desnecessária, você acaba onerando muito a saúde, né? Onerando muito, isso vai refletir nos custos dos planos de saúde, então, que já são bem pesados. Então, eu acho que o toque ele é importante. Existe, sim, respondendo, existem exames que podem substituir o toque, existe. Mas eu acho que rotineiramente a gente deve fazer o PSA, que é um exame rápido e simples também de se fazer, e o toque, essa é a avaliação mínima. Ô doutor Marcelo, o senhor vê assim, uma mudança nesse pensamento? É lógico, há uma evolução, a internet, né, ela traz o conhecimento, vamos ter daqui a pouquinho nas capitais o 5G, vai tornar tudo mais rápido, mais dinâmico e o conhecimento vai fluir também com maior intensidade. Como é que o senhor tem visto? A gente sabe que num passado várias pessoas, não vou citar nomes, até famosos, pessoas conhecidas, que devido ao preconceito terminaram perdendo a vida, vamos dizer assim, acometidos de um câncer de próstata. Qual é a ótica do senhor, a visão atual com a evolução natural? Claro. Olha, sem dúvida, a resistência hoje é muito menor do que foi no passado, né? Então você, com a informação, com a educação, os pacientes já se procuram com mais frequência a consulta com o urologista e fazer o exame de rotina da próstata. Isso mudou muito, eu tenho 30 anos aí, praticamente 30 anos atuando como urologista aqui em João Pessoa e se observa que houve uma mudança grande nesse período. E eu tenho que ressaltar que boa parte dessa mudança a gente deve às mulheres, às filhas, às esposas, que muitas vezes cobram, que na maioria das vezes cobram do pai ou do marido que vá fazer o seu exame de rotina, porque o homem é mais acomodado, não tem a disciplina, não foi educado nesse sentido. A adolescente começou a menstruar, a mãe já se preocupa em levar na ginecologista, isso cria uma cultura, um costume, coisa que não acontece com os homens. Então, o papel da mulher foi muito importante nesse sentido, de trazer os homens para o consultório para fazer o seu exame de rotina. Quem quiser também se sentir à vontade em perguntar direto pelo número aí aparecendo também do WhatsApp, bem fácil, 98192, olha, bem fácil, 5555. Doutor Marcelo, essa próxima pergunta eu achei bastante interessante. Eu fui pesquisar, realmente eu não sabia e eu tenho certeza que talvez muitos agora não saibam. Vamos ver aí essa segunda pergunta que vai aparecer agora na sequência do programa Saúde Mais. Vejam que interessante, os senhores, as senhoras, o tamanho do dedo indicador
revela o risco de câncer de próstata. É Antônio Gomes do Centro. Doutor, há alguma relação? Ou isso é citado na internet? A que o senhor atribui? Olha, assim, realmente, até me surpreendi com a pergunta. Realmente, do ponto de vista científico, eu nunca li nada, nunca vi nada que correlacione o câncer de próstata com o tamanho do dedo indicador. Realmente, eu desconheço qualquer correlação nesse sentido. Deve ser os mitos, né, que aparecem assim muito na internet, né? Eu quando fui pesquisar, né, que chegou a pergunta, é lógico, a gente faz uma triagem e pesquisa. Aí eu vi vários momentos, tem de tudo, que citava esse fato. Depois, quando a gente vai vendo, vai se aprofundando, né, vai analisando, a gente vê, logicamente, que é mito, né? As pessoas criaram, né? E isso tudo leva, muitas vezes, a uma não aceitação por um exame, vem a dificultar todo esse procedimento, não é isso? É uma espécie de uma fuga para justificar a não realização do exame, né? Então, cria-se esse mito. Mas realmente não tem fundamento e eu não aconselho ninguém a se orientar por isso, no sentido de evitar de fazer o exame. Vamos ver a próxima pergunta, se é mito ou se é verdade. Vamos ver aí o que diz a próxima pergunta aí na sequência do programa. Diz assim: fiz o exame de PSA, de sangue, e o médico disse que estou bem. Preciso realmente fazer o toque retal? Foi o Bosco Bonfim, aqui do bairro de Tambaú. Doutor, essa pergunta ela ocorreu por várias vezes, nesse sentido. E eu achei bastante interessante, eu tenho certeza que é a dúvida de muitos agora. Tá. Olha, o exame de PSA é um exame bem interessante, melhorou muito a questão do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então você pode, muitas vezes, se baseando nele, dizer que o exame não é necessário. Eu, particularmente, não fico muito confortável nessa situação. Eu prefiro sempre o PSA e o exame da próstata, respeitando, logicamente, alguma restrição do paciente. Mas se depender de mim, eu fico mais tranquilo fazendo, tendo essas duas informações, elas são complementares. Eu vou citar como exemplo um diagnóstico recente de um paciente que acompanha comigo há muitos anos, inclusive um amigo pessoal, e anualmente ele é extremamente cauteloso, ele fazia o exame dele, PSA dele abaixo de 1, que é um PSA bem tranquilo, e no exame de próstata, no toque, eu percebi que ele tinha um nódulo. Foi feito os exames, ele fez o diagnóstico, confirmou, era um câncer de próstata com PSA normal. Isso é uma regra? Não é uma regra. Normalmente você tem um PSA alterado. Mas o que é que custa? Você poderia ter passado batido nesse diagnóstico e certamente isso custaria talvez a vida dele por conta de um exame de toque retal que não se justifica. No meu entendimento, não justifica. Não há porquê você não fazer, a não ser quando o paciente tem alguma restrição, a gente respeita. Doutor, muito importante e interessante a colocação do doutor. A gente sempre vem a escutar, né, que um exame se complementa com o outro, né, e dá toda aquela exatidão. E o que pode acontecer, creio, né, doutor, por algumas vezes, o que se atesta num exame não se atestar no outro ou vice-versa, não é isso, doutor? Portanto, o seguro mesmo é fazer os dois exames, é isso? Exato. Aí você tem a prova e a contraprova, isso lhe dá mais tranquilidade, o paciente também eu acho que se sente mais seguro. Se fossem coisas complicadas de se fazer, mas não é. É óbvio que assim, volto a enfatizar, eu respeito fortemente o paciente que tem restrição e que não quer fazer. Então, se houver isso, ninguém vai forçar, o paciente vai ficar à vontade. A gente deixa sempre isso muito à vontade, mas, volto a dizer, eu acho que não custa nada. Se o paciente sai do meu consultório, tendo feito o exame, tendo feito um PSA normal, eu acho que ele está muito mais seguro de que ele realmente está bem. Doutor Marcelo, chegou aqui agora pelo código QR. No caso, o senhor indicaria os exames a partir de que idade e com que frequência?
Olha, o consenso hoje gira em torno do seguinte: a partir dos 45 anos para quem tem histórico familiar e a partir dos 50 anos para o paciente que não tem histórico familiar de câncer de próstata. Então, entre isso aí, entre 45 e 50, tá? Eu volto enfatizando também, eu gosto muito de ser muito cauteloso com isso, porque eu tenho vários pacientes ao longo desses 30 anos, lógico, vários pacientes com 40, 42, 43, que estariam hoje fora dessa recomendação que eu estou passando aqui. Então, isso é uma recomendação populacional, mas eu diria o seguinte: a partir dos 40 anos, se você tiver a oportunidade, faça aí sim, pelo menos o PSA. Né? E a partir dos 45, vá ao urologista, faça o seu toque, faça o seu exame de próstata, faça uma avaliação completa. E eu até acrescentaria, eu acho que o homem precisa se habituar a ir ao urologista até mais precocemente, fazer exames rotineiros, criar um vínculo, criar uma situação de maior confiança, para quando chegar na época ele se sentir mais à vontade para fazer os exames que são necessários. Doutor Marcelo, eu queria uma leitura do senhor, lógico, sempre muito balizada. A gente tem escutado muito e até visto que na pandemia, né, com todo esse tempo, os casos que chegam de câncer, vamos no pensamento agora do câncer de próstata, eles têm sido casos mais graves. O senhor tem notado isso como um fato? Qual é a ótica do senhor nesse sentido? Olha, eu diria que talvez seja um pouquinho precoce para me fazer essa avaliação, porque na verdade a gente teve realmente uma demanda reprimida por um período longo da pandemia. Os movimentos dos consultórios caíram, muitos pacientes deixaram de procurar os seus exames de rotina, só compareciam aos consultórios quando realmente estava com sintomas importantes. Agora essa demanda reprimida está começando a aparecer. Então, talvez seja precoce para fazer a avaliação de que realmente houve um agravamento. Mas existe uma tendência de que alguns pacientes perderam aquele timing, aquele ponto ideal de fazer o diagnóstico. Com certeza isso vai acontecer, ainda não sei avaliar em que proporção. Até porque o câncer de próstata, normalmente ele tem uma evolução, na maioria das vezes, relativamente lenta. Não são tumores assim agressivos, a não ser as exceções. Aí você tem tumores bastante agressivos em algumas situações de exceção. Doutor Marcelo, nós conversamos um pouco, e é um tema que me estimula muito, todos sabem, é quando a gente fala da robótica, né, ligado? Sim. Eu sei que o doutor tem também essa habilidade, vamos dizer assim, robótica, e quando a gente pensa no robô, lógico, junto com o cirurgião e equipe médica, operando através do robô, como por exemplo o robô Da Vinci, o XI, nos casos de câncer de próstata, é uma coisa maravilhosa. Eu posso dizer que nos Estados Unidos, por exemplo, toda cirurgia ou quase toda cirurgia de câncer de próstata se utiliza o robô. Doutor, e aí, doutor, como é que o senhor analisa a cirurgia feita a partir de um robô? Olha, é uma evolução, né, da cirurgia, uma evolução tecnológica que definitivamente veio para ficar. Aconteceu primeiro essa expansão nos Estados Unidos, até pelo poderio econômico. Lá se difundiu rapidamente e realmente as cirurgias hoje, especialmente da próstata, quase que na totalidade são feitas por robótica. Depois disso, esse processo foi se expandindo pelo mundo. Né? O robô inicialmente tinha uma patente e era muito caro, teve uma certa dificuldade de se expandir nos países de menor poder econômico, e aí começou pelos grandes centros, e agora a tendência com a quebra da patente é haver uma distribuição maior e essa tecnologia evoluir para ficar também, como está já nos Estados Unidos, como quase que uma unanimidade na cirurgia de próstata. Ela tem benefícios, de fato. Ela, no começo, parecia não ter muito, mas eu acho que era o tempo de uma curva de amadurecimento dessa nova forma, nessa nova tecnologia, mas hoje ela é realmente bem consolidada como a melhor alternativa para a cirurgia, especialmente na cirurgia prostática, ela é a melhor alternativa. Graças a Deus está chegando aqui na nossa cidade, eu acho que em breve nós vamos ter isso, e vai ser um avanço
para todo mundo, para os médicos, para os pacientes, poder contar com essa tecnologia. Eu nasci, né, como muitos sabem, de 8 meses, tem coisas às vezes que eu tenho vontade de falar, né, eu já sei mais ou menos onde vão aparecer os robôs aqui na Paraíba, mas tenho que me conter. Doutor, são muitos os elogios em relação ao trabalho do senhor, em especial aqui eu quero falar, não se identificou, mas diz assim: parabéns para o doutor Marcelo Sarmento, referência médica e um ser humano extraordinário. Cuida de toda a minha família. Deus abençoe sempre mais. Se identificou aqui, é a Margarete Rocha. Doutor, é muito interessante assim, a opinião em relação ao trabalho do doutor é uma coisa unânime, é incrível, é uma referência realmente da Paraíba para o Brasil. Doutor, parabéns. Eu agradeço, eu conheço a Margarete de muitos anos, a minha paciente há muitos anos. Criou-se um vínculo de amizade com ela, com o pai, com a mãe, que são todos meus pacientes realmente, pessoas formidáveis, e eu agradeço o elogio que ela fez. Nós temos um telespectador, é a próxima pergunta, creio, que está com dificuldade em urinar. Vamos ver aí, diz assim: ultimamente estou tendo dificuldade para urinar. Doutor, tem um motivo para me preocupar, é o Abraão Tadeu do Centro. E aí, doutor? Olha, assim, daí a importância da consulta habitual ao urologista. A gente tem duas situações aí distintas. Um é o crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática, e o outro é o câncer de próstata. A sintomatologia da hiperplasia é exatamente essa, é um crescimento da próstata, a próstata vai como que comprimindo a uretra e o paciente passa a ter dificuldade para urinar. Isso não quer necessariamente dizer que é um câncer de próstata, provavelmente não, provavelmente uma hiperplasia, embora que são situações independentes, ou seja, você pode ter uma hiperplasia e um câncer de próstata começando ali. Então, mas a dificuldade para urinar, ela está mais relacionada com a hiperplasia. O câncer só vai trazer dificuldade para urinar em fases bem mais avançadas. Tem tratamento para isso, tem tratamento clínico, tem tratamento cirúrgico. É muito importante procurar não só pelo câncer de próstata, mas também pelos sintomas obstrutivos decorrentes do crescimento benigno da próstata. A próxima pergunta eu quero que Gil coloque, por favor, na sequência. É um pouco triste, mas temos realmente que abordar. Claro. Ela é necessária. Diz assim: estou com 40 anos e meu pai morreu devido a um câncer de próstata. É verdade que tenho grandes possibilidades de ter câncer de próstata também? É o Álvaro Pereira aqui do IPES. E aí, doutor? Olha, Álvaro, assim, você não tem grandes possibilidades ou probabilidades de ter câncer de próstata, mas a sua probabilidade é maior do que a população que não tem histórico familiar. Portanto, aqueles pacientes que têm histórico familiar de câncer de próstata, eles devem começar a prevenção, aquilo que eu falei há um tempinho atrás, mais cedo, por volta dos 45 anos, porque existe um maior risco, não necessariamente uma grande probabilidade, mas maior risco sim, do que quando você não tem histórico familiar. Então, você está com 40 anos, no máximo para os 45 você deve começar a fazer o seu exame. Doutor Marcelo Sarmento, urologista aqui pela primeira vez ao vivo no programa 128 Saúde Master. Essa próxima pergunta dá um pouco de medo. Realmente é uma coisa que quando se fala as pessoas ficam temerosas. Vamos ver aí do que se trata. Doutor, sangue na urina. Um grande perigo de ser um câncer de bexiga. É o Ítalo Lins aqui da cidade que está fazendo frio agora em Patos. E aí, doutor? Olha, veja só, sangue na urina ele pode ter muitas causas, tá? Infecção urinária pode provocar sangramento na urina, cálculo renal pode provocar sangramento na urina, o próprio crescimento da próstata pode causar sangramento na urina, o câncer de bexiga, o câncer de rim. Então, óbvio, teve sangue na urina, tem uma obrigação de investigar isso mais atentamente, tá? Não quer dizer necessariamente que seja um câncer de bexiga. Tem várias causas, e fora essa, eu falei mais causas ligadas à urologia, mas você tem causas nefrológicas também que podem levar a sangramento na urina.
Então, mas tem que ter sempre muita atenção. Sangrou, tem que investigar. Tem que investigar, né, doutor? Ou seja, os exames, o médico e sempre essa rotina tão necessária, né, doutor? A gente sabe que a pandemia afastou um pouco, né? Foram momentos críticos, eu digo até da humanidade, mas chegou um momento que a gente já está vendo uma certa, eu posso dizer, talvez uma normalidade, né, doutor? Nos exames de rotina. Como é que o senhor tem visto no caso da clínica do senhor? Exatamente. Assim, houve um afastamento dos pacientes durante o período de pandemia. Realmente ficou restrito ali as situações mais de urgência. O volume de pacientes que fazia exame de rotina realmente baixou bastante. E agora a gente está com essa demanda reprimida, até o fluxo na clínica está muito grande, até com difícil controle, porque não é o ideal ainda de você ter muita gente no mesmo espaço, mas realmente está havendo uma procura muito grande, porque os pacientes estão inseguros, porque ficaram um tempo mais longo sem fazer os seus exames. Tá? Então está havendo realmente um retorno, e eu acho que é importante. As clínicas de imagem também estão voltando, laboratório, está todo mundo tentando colocar a sua avaliação médica em dia. Realmente assim, vou testemunhar uma coisa, né, em relação à cirurgia robótica que eu assisti agora recentemente no feriado no Hospital Português do Recife, lá a convite do Dr. Maxwell Stanford, que dia 15 de dezembro estará aqui, se Deus quiser. Doutor, eu fiquei assim maravilhado, né, ver lá, lógico, aqueles cirurgiões junto com toda a equipe no console lá, manipulando o Da Vinci. E já perguntaram aqui, eu vou dizer agora, a cirurgia, doutor, que eu assisti, parte dela, vamos dizer assim, foi de um paciente que tinha câncer no pulmão. Doutor, achei muito interessante, porque quando a gente visualiza as cirurgias robóticas, eu sei que todas podem ser feitas, mas a gente não pensa logo diretamente numa cirurgia de câncer no pulmão feita utilizando um robô. E eu vi isso, é uma coisa impressionante. E aí, doutor? Olha, assim, realmente com a cirurgia robótica, eu acho que o que ganhou mais notoriedade foi a cirurgia de próstata. Mas ela se aplica a uma gama muito mais ampla de cirurgias dentro da urologia, dentro da cirurgia geral, dentro da cirurgia torácica, e a tendência é cada vez isso se tornar mais amplo, né? Quanto mais se desenvolve a técnica, quanto mais segurança o cirurgião vai tendo, ele vai usando mais e vai ampliando esse leque de cirurgias. Então, eu acredito que com o tempo isso vai ser uma rotina para praticamente todas as opções cirúrgicas. E você falou na tecnologia 5G chegando. Eu acho que em breve, não muito tempo para frente, a gente vai ter o cirurgião operando o paciente em uma outra cidade. Verdade, né? verdade. Então você vai operar o paciente, enfim, logicamente você tem que ter a equipe local para as intercorrências e você vai ter o cirurgião à distância. A tecnologia vai permitir isso. É muito interessante, realmente, assim, eu tenho constatado, né, até já falamos em alguns programas para aqueles que acompanham, que logicamente o cirurgião remotamente em qualquer lugar do mundo, ele vai poder, principalmente com a precisão, a velocidade do 5G, estar ali atuando, né? Quem faz a cirurgia é o cirurgião, é bom que se diga, né? Não é o robô. Né? Não é o robô, né? Tem sempre. É maravilhoso ver o robô ali atuando, como eu vi, né? As pinças ali, é uma coisa maravilhosa. Agora, a gente tem que ver que mais maravilhoso ainda é o ser humano. Isso é justamente o grupo, na sua totalidade, que está ali naquele momento, naquele ambiente cirúrgico. Não é isso, doutor? É verdade. É assim, você tem o cirurgião no console fazendo a cirurgia, tem ainda que ter o auxiliar, que normalmente participa da cirurgia também, e a questão da tecnologia vai permitir esse avanço, ou seja, você vai ter possibilidade de fazer uma cirurgia em outras cidades sem precisar se deslocar. Muita gente sai daqui, vai para os Estados Unidos, vai para São Paulo, para fazer a cirurgia com determinados cirurgiões. Isso vai ser possível você mantendo na sua cidade de origem,
com uma estrutura de apoio, com médicos que também tenham credibilidade e confiança para dar o suporte necessário nas intercorrências, nos pós-operatórios, mas sem dúvida isso vai ser um avanço e não creio que demore tanto tempo mais. E já que estamos falando em bem-estar, em saúde, eu quero falar de estética. E quando a gente fala em estética avançada, lembramos logo, imediatamente, da doutora Gabriela Brasileiro. Está aí, doutora Gabriela Brasileiro, Medicina e Estética Avançada. Na sequência, a própria doutora, que é competente e belíssima também. Portanto, se o problema está nas rugas que incomodam, é só procurar a Clínica de Estética Avançada da doutora Gabriela Brasileiro. Os tratamentos também capilares, a doutora também está exercendo a partir de um treinamento especializado que ela fez recentemente, está aparecendo inclusive aí na imagem. Vamos ver outros tratamentos, né? O conhecido, né? O Botox, que também ainda é muito utilizado, dependendo do caso. E se há alguma imperfeição ligada com as rugas, olheiras, nariz, papada, é só procurar a Clínica de Estética Avançada da doutora Gabriela Brasileiro. E aí está o endereço, o telefone também do WhatsApp para agendar, o 99813-3677, e fica ali. As instalações são realmente de excelência, no Eco Business Center, na sala 212. E normalmente ela atende de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde. Portanto, pensou em estética avançada, é imediato. Você pensará e pensa na doutora Gabriela Brasileiro. Doutor Marcelo, vamos continuar respondendo outras perguntas, foram muitas, realmente do âmbito também do alerta ao Novembro Azul. Vamos ver a próxima pergunta. É verdade que devido à pandemia e o aumento na obesidade, os casos de câncer de próstata se agravaram? É o Misael Matos de Areia. E aí, doutor? Olha, eu acho que a pandemia trouxe aí uma perda geral na saúde. Eu ainda não posso dizer se isso vai refletir diretamente em que grau no agravamento do câncer de próstata, mas com certeza os pacientes deixaram de ter atividade física, boa parte deles, se alimentaram de uma forma menos correta, ficaram mais tempo presos em casa, houve um aumento do consumo de bebida alcoólica. Então, tudo isso eu acho que interferiu sim numa menor qualidade de vida e talvez isso reflita com certeza em algum aspecto da saúde. Mas é muito precoce para fazer uma avaliação dessas dimensões, né? Especialmente no que diz respeito ao câncer de próstata. Eu ainda não tenho nenhuma informação específica do quanto houve de agravamento. A próxima pergunta, na sequência, sabemos que tem pessoas, creio, devido a vários sintomas, várias patologias que urinam muito à noite. Aí está perguntando aí, doutor, urinar muitas vezes à noite, sempre um perigo, estou com medo. É o Tenório Agra, lá de Campina Grande, do bairro do Catolé. E aí, doutor? Ok, Tenório, sua pergunta, ela bate um pouco com a pergunta de um outro, foi feita há pouco, com aquela questão da urina com dificuldade, né? Acordar à noite para urinar, ter dificuldade, ter a sensação de que não esvazia completamente a bexiga, às vezes tem uma certa urgência, ou seja, vem o desejo para urinar e tem que ser rápido, parece que não vai dar tempo. Enfim, todo esse contexto de sintomas, normalmente ele está associado ao crescimento benigno da próstata. Não é que seja um perigo, mas eu acho que você deve procurar um acompanhamento médico para identificar o grau de obstrução que você tem, se é necessário iniciar alguma medicação, tá? Não vejo isso de uma forma isolada como algo perigoso, mas algo que tem que ser visto, algo que tem que ser acompanhado e algo que tem que ser tratado. Nós estamos quase no final no programa de hoje, Saúde Master, mas eu faço questão que essa próxima pergunta eu achei muito interessante para que o doutor Marcelo Sarmento venha responder. Diz assim: como o senhor analisa o tratamento hormonal em combinação com a radioterapia para o combate ao câncer?
é a Sheila Silas aqui do BES. E aí, doutor? Olha, bem interessante a pergunta, Sheila. Veja só, o tratamento do câncer, enfim, deixa eu tentar ver se eu consigo, ele, na verdade, vai depender, primeiro, do diagnóstico, que fase você está da doença, né? Qual a sua idade, qual a sua expectativa de vida. Então, isso aí vai fazer uma combinação, você vai montar ali um pequeno quebra-cabeça para escolher a melhor alternativa, né? Então, a alternativa de tratamento para câncer de próstata, você tem basicamente a cirurgia, que é um tratamento com proposta curativa, a radioterapia, que é um tratamento com proposta curativa, e a hormonioterapia, que é um tratamento ou adjuvante, ou seja, ele entra para ajudar, agregar no tratamento de radioterapia ou da cirurgia, ou o hormônio também ele pode ser um tratamento de controle da doença, tá? Então, você pode fazer diversas combinações, e essas combinações elas vão seguir a condição individual de cada paciente, né? Então, a radioterapia com hormônio é uma boa opção? Não posso dizer que ela é para todos os pacientes. Você tem que selecionar e conhecer o caso para poder fazer a melhor indicação. Mas, sem dúvida, é uma opção de tratamento, sim, e válida, mas para te dizer se é a melhor, teria que conhecer mais dados do paciente. Doutor Marcelo Sarmento, nós chegamos praticamente no final. Doutor, é lógico, a gente sempre reserva esse final para que o senhor possa, geralmente com palavras de esperança e otimismo, né, encerrar, podendo ficar à vontade, né? As pessoas perguntam, é normal, pelas redes sociais, como encontrar o doutor. E, doutor, sinceramente, assim, eu tenho uma certeza, né? Uma certeza que eu posso dizer absoluta, dentro da minha sensibilidade até aguçada. Eu estou diante de um grande médico e fizemos uma ótima entrevista. Doutor, muito obrigado. Fábio, eu que agradeço assim, imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu acho que isso é muito válido. Eu queria poder até contribuir, me coloco à disposição mais vezes, porque essa interação com o público é muito importante. São perguntas, às vezes, básicas, ou aquela questão do dedo, às vezes até mitos, mas que a gente está aqui para construir uma situação que possa levar as pessoas a terem cada vez mais uma saúde melhor, com responsabilidade, com tratamento adequado, com seriedade. Então é uma oportunidade realmente muito boa, e volto a agradecer, agradeço às pessoas que enviaram perguntas e me coloco sempre à disposição. Um conselho que eu poderia dar nesse momento aos homens olha, deixa o machismo de lado, deixa a vergonha de lado, procura um urologista. Se você está na faixa etária, conversa com ele, ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada, entendeu? Então você chegar num consultório, partilhar, tirar suas dúvidas, como essas dúvidas que estão sendo retiradas aqui, você pode ir lá, conversa, ninguém vai te obrigar a fazer nada que você não queira, tá? Mas é importante você manter o contato, é importante você iniciar essa aproximação, porque o urologista é o médico do homem, não só para a questão da próstata, mas questão de fertilidade, questão hormonal. Reposição hormonal é um tema também muito interessante, entendeu? Que para dar qualidade de vida no processo de envelhecimento. Enfim, são tantas coisas que afetam a saúde masculina e que o urologista é a pessoa adequada para conduzir. Então, procurem, e eu me coloco aqui quantas vezes forem necessárias para a gente debater, discutir e poder acrescentar. Muito obrigado. Doutor, nós é que temos que agradecer. Doutor, é lógico que eu vi, o senhor tem uma clínica de excelência, né? As redes sociais, se o senhor quiser, porventura, como podem encontrar diretamente o senhor? A minha clínica está localizada na Avenida Rui Carneiro, estou lá há 24 anos, no mesmo endereço. O Instagram é dr.marcelo Sarmento, então é realmente fácil de me localizar e será um prazer atender a quem procure e que eu possa ajudar e contribuir. Muito obrigado, doutor Marcelo Sarmento. Nós encerramos mais uma edição do Saúde Master aqui pela querida TV Master. Eu só tenho que agradecer imensamente. Já vou me preparar para os próximos programas, que já temos agenda apenas para acertar ou confirmar até março de 2022. Muito obrigado.
Fiquem com Deus e até as próximas edições do programa Saúde Master pela TV Master.